Eu vou gravar. Ave Maria, toda vez você faz eu passar por isso, né, Júlia? Ai, desculpa. Pessoal, pois vamos lá. Então, movimentos sociais, o que a gente compreende inicialmente? É que são grupos, né, que são chamados de minorias. E essas minorias vão reivindicar por direitos, né, por mais direitos. O que é o ponto-chave aqui? É que essas minorias, pessoal, não são minorias em quantidade, viu, André Lucas? Não é quantitativo, mas é minorias em direitos, em participação política, né? Em questões que envolvem mesmo a sua participação na sociedade civil. Aí, quais seriam exemplos aqui que vocês podem me dar de movimentos sociais? Estou ouvindo, André. Está desligado o microfone. Não, é que eu tava pensando. Conta, tipo, a situação do Outubro Rosa, que teve algum tempo atrás. Era rosa? Acho que era. Entre o que seria o objeto, o instrumento do Outubro Rosa, que aí a gente tem um movimento maior. É, por exemplo, o movimento feminista, André Lucas. É movimento social. E Júlia? Então podia falar isso. Eu não sabia. Podia. Isso ou outra coisa. Sim, podia. Ei, Júlia, esse antirracismo, por exemplo, o movimento negro, a gente tem o movimento o LGBTQIA+, né? A gente tem um movimento ambientalista, né? Tem um movimento, por exemplo, também o vegano, o veganismo, tem o indígena, né? Então, esses movimentos, eles vão englobar o que seria minoria, exatamente o indígena, André Lucas, né? E aí, por questões de quê? Direitos. Direitos. A pauta que a gente tem hoje em dia, por exemplo, sobre o indígena, é sobre a demarcação de terras. Vocês estão acompanhando? Vocês acompanham? Vez ou outra tem uma notícia que um líder indígena ele foi assassinado, ou que determinada tribo ali, né, ela sofreu alguns ataques. E basicamente, né, acontece isso por causa da demarcação de terras. Se a gente faz uma análise aqui pegando a questão da descolonização, né, o neocolonialismo, e aquela vertente, André Lucas, em que a gente estuda a história não mais pela perspectiva do colonizador, mas do colonizado. Então, se a gente vê a história por um outro viés dos povos nativos aqui no Brasil, eles eram os detentores de terra, não é? Os detentores da terra são os povos nativos, né, Júlia? Não os povos europeus que vieram de lá para cá, descobrir o Brasil hoje, né? Já estava descoberto, já tinha gente morando. E aí nós temos uma grande pauta, hoje, um grande debate que é desde sempre, que é desde 1500, né? Que é sobre essa questão da demarcação de terras. Tem um documentário, um videozinho que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que faz uma abordagem, né, bem sintetizada sobre essa questão que envolve, né, os povos indígenas, os povos nativos. E envolve, sim, Júlia, essa questão etnocêntrica, que a gente até abordou na nossa prova, que é das minhas, dos meus hábitos, dos meus costumes, da minha religião, né? Aquilo ali que está no centro do que é correto. Um outro movimento social que a gente faz uma abordagem é o feminista. E aí o feminista, ele tem algumas categorias. Tem o feminismo negro. E esse feminismo negro, a pauta se aproxima do movimento negro. O que a gente tem de compreensão?
é que movimentos sociais, pessoal, eles ocorrem desde sempre. Um exemplo que a gente tem aqui de movimento social e que necessitava que a sua reivindicação, por exemplo, fosse atendida diretamente pelo Estado. O sufrágio universal, que era o direito ao voto feminino. Já ouviram falar nas sufragistas? As sufragistas ali é a primeira onda do feminismo. A gente vai trabalhar ano que vem. Primeira onda do feminismo. Que era o quê? O direito ao voto. Aí era o quê? Participação política. Dependia diretamente do Estado agir, né? E dar estabelecer esse direito. Júlia, só no final, viu? Ou melhor, quando eu estiver corrigindo pela aba tarefas, eu vou já dando a nota, tá bom? Até essa semana, até a próxima semana, viu? A nota final vai sair junto com o resultado da prova, a soma, viu? Mas como está na aba tarefas, para eu colocar a nota, eu tenho que, né, devolver para vocês, vai ser devolvido até a próxima semana, viu? Aí, gente, eu tenho até um slide aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver bem aqui, André Lucas falou sobre, né, a questão do massacre. Gente, a questão do escravismo. O escravismo, que entra no tópico que a gente comentou lá sobre racismo, no capítulo 5, e aqui sobre essa parte dos movimentos sociais. Se a gente para pensar hoje, né, o absurdo que é um ser humano escravizar outro ser humano. Por causa da sua cor, por causa daquela visão evolucionista que a gente estudou, né, da antropologia evolucionista, da inferioridade da raça. É um absurdo a gente pensar ainda mais que isso ocorrera até pouco tempo atrás, né? E é um debate também que se prolonga até hoje. Essa escravidão, ela vem adquirindo umas outras formas. Mas o povo negro, ele vem sim, né, até hoje, passando por situações que a gente não consegue nem classificar, assim como os indígenas, assim como os povos nativos. Os povos nativos chegaram, ou melhor, os portugueses chegaram aqui e provocaram um verdadeiro massacre com os povos nativos. Quando a gente fala do processo de miscigenação, lá do capítulo 5, né? Uma das críticas que é feita, Iago Lins, também, sobre esse processo de miscigenação, é que a miscigenação no Brasil, ela foi feita de uma forma extremamente violenta contra as escravas, contra as indígenas, né, as nativas que aqui viviam. Não era historinha de amor, não era Pocahontas, né? Me apaixonei, não era, né? Uma miscigenação extremamente violenta com as mulheres, né? Seja as indígenas, seja as escravas. Escravas não, as mulheres negras que foram escravizadas, né? Isso me lembra de Escravizaura, que ela foi mantida pelo cara só por o pai tentando comprar ela de todo custo, o cara querendo manter ela só porque ela era bonita para fazer o quê? Não sei. Prefiro manter. A escrava branca, né, André Lucas? Escravizada, a escrava branca, que aí a gente tem até várias versões novelísticas, né, sobre essa história, e que pode trazer um novo debate também. E, Júlia, eu não entendi. Você está me perguntando ou é um questionamento? Ou é um questionamento, tipo, estou pensando. E, Júlia, isso daí, essa visão da minha cultura é melhor que a outra, tem raízes lá no evolucionismo, na antropologia evolucionista. Essa antropologia evolucionista, né, ela tinha como pressuposto, né, uma análise ali feita pelos povos europeus, que hoje a gente compreende que
quê? Era completamente errônea, que é daí que vem, além do conceito do etnocentrismo, o do eurocentrismo, que é o quê? Um povo é inferior ao outro. Né? Isso é um processo de desenvolvimento, né? Questão cultural mesmo, Júlia, de achar, de não compreender, inclusive, aquelas outras visões que foram trazidas depois pelo Malinowski, pelo Lévi-Strauss, né? De que cada cultura, ela tem o seu processo de desenvolvimento, ela tem as suas práticas, seus costumes. E não existe a ideia de que uma cultura é mais desenvolvida que a outra, é mais correta que a outra, né? Hoje, a gente tem muito esse pensamento também com essa questão da sociedade contemporânea, desenvolvimento tecnológico. Né? O desenvolvimento tecnológico, às vezes, ele possibilita a gente pensar nisso. Determinada sociedade, ela tem utensílios técnicos, ela utiliza mais tecnologia que a outra, então a outra é retrógrada. É como se fosse uma analogia, hoje em dia, ao que acontecia anteriormente. O motivo desse pensamento, Júlia, a época, né? São desdobramentos da época, são as primeiras análises ali, né, que a gente tem com uma teoria evolucionista, de que o desenvolvimento humano ele segue uma linearidade. São teorias, né? São teorias. A filosofia e a sociologia são permeadas por teorias, né? E essas teorias, algumas primeiras análises, viu, Júlia? E elas, né, algumas a gente tinha até o darwinismo social, né, que se apoiava nas teses de Darwin para dizer, olha, esse povo aqui ele é biologicamente inferior. Os negros são biologicamente inferiores aos brancos. Existia essa leitura. E é por isso, né, por meio dessas leituras, que nós tivemos esse processo histórico de povos sendo escravizados. Certo? Aí eu vou compartilhar bem aqui com vocês o slide. Eu vou botar no link o som também. Movimentos sociais. Aí eu queria, né, dar um direcionamento para vocês. São o quê? São ações coletivas e, em sua grande maioria, constituem instrumento de transformação social e de efetivação da cidadania, tá bom? Os movimentos sociais, eles buscam uma transformação social. Aqui a gente tem exemplo, aqui a imagem da passeata dos 100 mil, que foi aqui no Brasil, ocorreu em 1968, contra a ditadura militar, né, contra o regime militar. Aí aqui nós temos alguns elementos, né, de análise desses movimentos sociais, que a sociologia ela vai estudar o quê? Né? A forma como eles se organizam, os tipos de relação estabelecidas entre os seus integrantes, a relação, principalmente, entre o Estado e essas instituições, e o propósito desse movimento, né? O propósito do movimento e a ação coletiva. Eu vou avançar um pouquinho aqui, né? O que seriam as características desses movimentos sociais. Não apresentam uma coordenação única, pois comportam diversidade muito grande de ideias e valores, bem como de atuação e organização. As ações desenvolvem todos de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova forma de interação e de relacionamento. Aí avança mais um pouquinho, porque eu quero chegar aqui com vocês, né? Seria os movimentos sociais, greves, passeatas, panfletagens. Aqui eu posso até trazer um debate mais contemporâneo com vocês, que nós temos os movimentos sociais e os chamados novos movimentos sociais. E tem, né, esse mesmo segmento de pautas
Só que a sua atuação é um pouco diferente. A sua organização é um pouco diferente. Enquanto antes da era da rede de computadores, da sociedade de rede, nós tínhamos greves, passeatas, panfletagens. Hoje nós temos o chamado cyberativismo. Né? Esse cyberativismo está voltado com aquele conceito que a gente viu do Pierre Levy, cyberespaço, cybercultura. Esses movimentos sociais, eles se utilizam das redes sociais, eles se utilizam do cyberespaço, né, da internet, como formas de divulgação das suas pautas. São as famosas hashtags, né, pessoal? As hashtags ali no Twitter, no Insta, enfim, né, onde tiver um maior alcance. Um exemplo disso, não necessariamente de um movimento social, mas de ação, né, que buscava derrubar poderes autoritários, foi a Primavera Árabe, que vocês vão estudar melhor no que vem. Em geografia e a sociologia também vai trazer, né? A importância desses recursos da internet, das redes sociais, para a divulgação da chamada Primavera Árabe. Vou ver se tem alguém falando aqui. André Lucas, é semelhante, eu estou lendo agora que foi o comentário. É semelhante, né? Tanto é que a gente não tinha, a exploração aqui no Brasil era o quê? Do ouro, não é? Não é? Que você deu um exemplo humilde do alumínio, mas a gente tem o ouro. E aí, além, o pessoal fica brincando, né? Agora Portugal, vamos ver aqui o ouro do Brasil, quando teve nas Olimpíadas, que teve um monte de meme, né? Os colonizadores, eles exploraram os minérios, né? Exploravam o ouro. Aqui no Brasil, teve a exploração do pau-brasil, né? Para atingir lá as roupas, enfim. Era um item também bastante valorizado. E segue mais ou menos essa proposta, a ideia da linearidade da história. Agora, esse exemplo, André Lucas, você imagina, os europeus, né, que chegaram aqui vestidos, em caravelas e tudo mais, chegaram aqui e encontraram os povos nativos nus. Então, para eles, aquilo ali era uma falta de civilização completa, né? Eles andavam nus, eles comiam com as mãos. Para eles, aquilo ali significava inferioridade, falta de inteligência mesmo, completa. E aí tentaram inserir a sua visão, né, aos povos nativos. Aí vou voltar aqui para o slide. E queria comentar com vocês aqui alguns aspectos sobre esses movimentos sociais, né? Que eles têm essas suas modalidades de luta, e eles acabam se associando também, ó, a organizações não governamentais, as chamadas ONGs. Enquanto os movimentos sociais ali, né, eles começam a surgir voltados para que o Estado fornecesse esses direitos, os novos movimentos sociais, eles não esperam diretamente ações efetivas vindas somente do Estado, mas eles tentam, né, trazer uma modificação, uma transformação social por meio de ONGs, né, por meio de debates, de conversas, utilizando também as redes sociais. Bom, aqui é o que vai trazer mais ou menos essa ideia, né? E aqui, ó. Aqui a gente tem a classificação desse movimento, né? Seriam reformistas, revolucionários. Né? Os reformistas, eles aceitam as estruturas sociais, econômicas e políticas existentes, mas consideram passíveis de melhorias. Os revolucionários, eles querem promover uma reorganização radical de toda a sociedade. Eles querem transformar a lei, querem reestruturar o Estado, né, as suas bases,
a questão da legitimidade, né? Querem fazer uma transformação completa. Aqui exemplos do movimento social tradicionais. Os trabalhadores assalariados, né? O movimento dos trabalhadores. Uma ideia que é bastante interessante quanto à diferença desses movimentos sociais é que esses tradicionais, como por exemplo os trabalhadores, eles têm um viés de classe. Há uma separação por classes, bem semelhante àquela que a gente comenta sobre o Karl Marx, né? A burguesia, o proletariado, e aí a luta desses trabalhadores ali do proletariado, por transformações econômicas, sociais, melhores condições e tudo mais. Os novos movimentos sociais, como feminista, como negro, como LGBT, eles não necessariamente têm esse viés classista, essa divisão por classes. Por quê? Porque a pauta deles é maior. Se a gente traz aqui como exemplo o movimento negro, a pauta dele lá por direitos, contra a discriminação, contra o racismo, não necessariamente quem sofre, né, esse racismo vai ser uma pessoa, se a gente divide aqui classe superior e inferior, classes sociais, não necessariamente quem é de classe mais baixa. As consequências desse racismo é independente. Nós vimos agora recentemente o caso lá da delegada que sofreu racismo numa loja, no departamento. Vocês acompanharam, né? Acompanharam? Aí a gente percebe que essa pauta, né, esse racismo não foi sofrido porque ela era de uma classe social mais baixa, era por questão de raça, né, de racismo, assim como o feminismo também, né, envolve muito mais a questão do gênero, né, o que vai envolver as mulheres em questões políticas e sociais do que a classe. Só que aí a gente tem as suas diferenciações também, né? Dentro do movimento feminista, a gente tem o feminismo negro. E o feminismo negro, ele vai ter algumas pautas, né, algumas bem muitas, diferentes do outro feminismo, que é o chamado feminismo branco. Enquanto o feminismo branco, ele é formulado mais por uma participação política, pelo direito de sair, de poder trabalhar, de independência e tudo mais, a pauta do feminismo negro é a luta pela vida, né? Porque as mulheres negras, elas trabalham desde sempre, né? A luta das mulheres negras é outra, não necessariamente a pauta, né, da classe média, chamado feminismo branco. Eu vou buscar bem para parar de compartilhar só um minuto, para buscar bem aqui no YouTube, o que eu prometi para vocês, que seria do indígena. Isso aí, eu acho que é isso. Aí é o seguinte, pessoal. Vou botar aqui. Eu queria fazer esse comentário hoje, né, nessa aula com vocês, que é a nossa última aula, de uma forma mais abrangente, mas vocês têm disponível aí o livro de vocês, né, o nosso capítulo 8, que eu coloquei até como indicação, para vocês fazerem a leitura. Os movimentos sociais, essa temática, ela está na sociologia, né, também como uma pauta do cotidiano, né? Ele também ele aparece nos vestibulares, quando é cobrado, né, como uma análise da realidade social. Então, vocês vão encontrar esse debate voltado, né, para o nosso cotidiano, para as ações, né, o reflexo, Júlia, o reflexo de algo que vem anterior historicamente, aqueles conceitos, até, Lucas, que a gente chama mais de estrutural, né? Sabe, o racismo estrutural. Qual é a consequência desse racismo estrutural na sociedade contemporânea? Né? Aí nós temos as pautas desses movimentos. Eu escolhi colocar aqui para vocês, nesse vídeo,
de 4 minutos só, sobre o movimento, né, as questões da pauta indígena, porque é aquele que a gente, embora saiba que ocorre muito massacre, né, dos indígenas, não é tão visibilizado quanto o feminismo, quanto o movimento negro. E aí eu selecionei esse para a gente ter um pouquinho a visão do que ocorre, né? Eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. Vou botar aqui. Esse não é um filme de ficção. É um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram tempo próprio da política e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. Atualmente, 72 terras aguardam a canetada final da presidência e outras 116 seguem em estudos de identificação. E aqui, né, seria a referência onde vocês encontram mais informações. E aí, o que vocês acharam? Querem comentar? Conheciam, pessoal? Sabe mais ou menos, né, como é que funcionava a logística? Sobre a FUNAI, a gente aprende
desde o ensino fundamental, né? Não, que a gente aprende sobre a FUNAI. Aí hoje tem até um debate interessante sobre o que seria o Dia do Índio, né? O Dia do Índio acabou virando mais um dia, sei lá, como o Dia da Árvore, né? Em que a questão da preservação, ela não acontece, né? A FUNAI, enquanto órgão que vai fiscalizar, vai demarcar, vai identificar essas terras, ao longo do tempo, né? Ao longo dos governos, eu acredito que, ultimamente, ela vem tendo menos ações, né? Para essas proteções quanto às áreas indígenas. Aí uma pergunta polêmica aqui agora. Pessoal, qual seria o interesse, então, para diminuir ainda mais a demarcação das terras indígenas? Hein? No vídeo ele cita, em árvore, questão da mineração, do desmatamento, né? As áreas que são mais preservadas são as áreas do território indígena. E aí os grandes empresários, né, eles buscam diminuir ainda mais para poder explorar essas terras. E aí, infelizmente, até as tribos, né, os povos indígenas ali nas suas terras, eles acabam sofrendo consequências desse desmatamento ao redor, da poluição dos rios, né? E é isso, gente. Hoje eu queria fazer, né, esses comentários com vocês, porque essas pautas dos movimentos sociais, elas são bastante recorrentes, principalmente no que diz respeito hoje à questão LGBT, movimento negro, movimento feminista, mas que a gente volte a olhar também para esse movimento das questões indígenas, viu? No ano que vem, tem uma temática que é semelhante a essa, né, que a gente abordou no capítulo 5, que vai falar sobre racismo ambiental. Se vocês tiverem curiosidade agora, vocês podem até pesquisar, né, mas a gente vai estudar também um conceito chamado racismo ambiental, que vai se referir a esse direito a terras, né, aquilo que é explorado também por outros, e que esses povos têm consequências, que seriam os ribeirinhos, seriam os povos indígenas, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá almoçar, se ajeitar para 1h30 estar aqui, viu? Para 1h30 estar aqui para o negócio do CSI, os períodos. Viu, gente? Pois foi ótimo estar com vocês. É a nossa última aula, né? Nossa última aula. Próxima terça, se vocês vão estar fazendo o quê? Não sei, né? Mas é isso. Tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Boa tarde, boa tarde. Tchau, Pedro. Obrigada. Tchau, Júlia. Obrigada. Tchau, gente. Deus. Sandra Lu.